livro de Apocalipse, capítulo 6, estamos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. A partir do versículo 1, diz assim: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi, então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi, então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amém. Pai eterno, maravilhoso Deus, nós oramos neste momento agradecendo pela Tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que venhamos compreender a Tua santa palavra nesta noite. Assim oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, podeis sentar. Irmãos, eis aí onde nós já estamos no capítulo 6. E cada vez mais que nós estudamos este livro, cada capítulo se torna mais empolgante. Eu tenho certeza que também os irmãos ficam curiosos para compreender e assim descobrir
o que de fato o livro de Apocalipse nos ensina com relação ao fim dos tempos. Mas, irmãos, nós observamos que logo no primeiro capítulo, Jesus ele se revela ao apóstolo João, dizendo que ele era aquele que tinha sido morto, mas ressurgiu e vivo está. E ele se apresentou ao apóstolo João não como o cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Ele não se apresentou a João no seu corpo frágil, no corpo mutilado, no corpo sacrificado, mas se revelou a João em seu corpo glorificado, ao ponto de João não conseguir olhar para ele, porque quando tentou olhar, caiu com seu rosto em terra. E ele descreve o esplendor e a glória daquele que estava falando com ele. A partir do capítulo 2, nós observamos que Jesus ele começa a passear na igreja. Ele começa a investigar. Ele começa a policiar. Ele começa a ver como é que estão as igrejas. E ele descreve cada problema, os problemas que aquelas igrejas tinham. Jesus, ele tanto a exortava, criticava e elogiava. Capítulo 3 continua. No capítulo 4, o apóstolo João, ele já começa a ver as coisas diferentes. Ele é levado em espírito, entra no mundo espiritual, e ali ele consegue ver um grande trono e aquele que está sentado sobre o trono, e ele consegue ver a igreja da velha e da nova aliança exaltando e glorificando a Deus junto com os anjos, não é assim? No capítulo 5 a gente observa que não somente ali está o trono branco, nem os 4 seres viventes que representam ali os anjos, os serafins, nem os anciãos que representam ali as igrejas da velha e da antiga aliança, mas ali também é manifestado quem? O Cordeiro. Ali não somente o Deus Pai exaltado e glorificado, mas também o Cordeiro também, junto com o Pai, é louvado, é engrandecido, é enaltecido pela igreja da velha e da nova aliança, e também pelos anjos e pelos serafins. Mas no capítulo 6, irmãos, a gente vê, segundo o que nós já estudamos no capítulo 5 do livro de Apocalipse, é que ali tem o livro, o Cordeiro pega o livro, e o livro é onde está registrado os fatos que devem acontecer. Um anjo disse: vem, João, sobe, porque você irá ver as coisas que estão para acontecer. Além daquelas que já estavam acontecendo, João deveria ver as coisas que deveriam acontecer. E ali, irmãos, estava o livro. E ele viu o livro na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E um anjo apareceu e gritou, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Ali houve um silêncio, ninguém foi digno de abrir o livro. João chorou. Mas um dos anciãos disse: não chore, João, capítulo 5, que eis aqui o leão da tribo de Judá. Este sim é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. E esse Jesus, ele pega o livro, o Cordeiro. Ele pega o livro. E no capítulo 6, aí é onde a gente entra, que diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então
E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem é este cavaleiro montado em um cavalo branco? Eu gostaria de dizer aos irmãos que este cavaleiro aqui é onde há muitas controvérsias para identificar quem é este cavaleiro montado em um cavalo branco. Há muitas controvérsias, há muitas divergências entre os comentaristas, porque eu quero ser bem sucinto, irmãos, não detalhar cada vertente, cada pensamento de forma minuciosa de cada um desses comentaristas. Mas eu gostaria de apontar aqui 4 comentaristas que apontam, dizendo quem é esse cavaleiro montado nesse cavalo branco. Uns dizem que o cavalo branco é uma referência ao poderio militar que conquista o mundo. Essa é a ideia de uma vertente. O significado desse cavaleiro montado em um cavalo branco é que o cavalo branco é uma referência ao poderio militar que conquista o mundo, ou seja, o poder militar. E ele diz que esse é o sentido do cavalo branco, quando há um poderio militar, um poder extraordinário, estratégico, militarmente falando, que tem poder para dominar o mundo, como os Estados Unidos ou a Rússia, os poderes, os países que é denominado como a potência mundial. Segundo, uns dizem que este cavaleiro montado em um cavalo branco é o evangelho do Senhor Jesus, que sai pelo mundo com uma coroa e com um arco, vencendo e para vencer. O terceiro diz ainda, irmãos, que este cavaleiro montado num cavalo branco é o anticristo, ou seja, uma inocência falsa, que é a questão da cor, o cavalo branco. Então ele fala de uma inocência falsa, segundo eles, fingida, é uma luz falsa, como é o anticristo. O anticristo, ele não é o Cristo verdadeiro, ele é o ele é o falso Cristo. Alguns dizem que este cavaleiro montado em um cavalo branco é o anticristo. Mas tem uma última, que diz que o cavaleiro assentado em um cavalo branco é o próprio Jesus. E eu acredito, irmãos, que esse cavaleiro aqui, montado em um cavalo branco, ele não é um anticristo. Eu vou dizer para vocês porque eu acredito que esse cavaleiro, não somente eu, mas vários comentaristas acreditam que esse cavaleiro, assentado nesse cavalo branco, é o próprio Jesus. Eu vou dar para vocês o primeiro motivo. O primeiro motivo é que depois do cavalo branco, logo em seguida, vem o cavalo vermelho, que é símbolo de guerra e da morte. Os irmãos já pararam para pensar que, em todo o tempo histórico, vocês podem observar, durante a história do cristianismo, quando o evangelho ele é anunciado, ele é pregado, sempre vem o quê? Sempre vem morte, não é assim? Perseguição, martírio, não é assim? Pode prestar atenção que Cristo chega através da igreja, prega paz, prega liberdade, prega santidade, prega a vida, aí sempre vem logo em seguida o quê? Perseguição, morte, martírio, não é assim? Ou não? Vocês estão entendendo? Aí vem o quê? Eles torturam, presos, mortos, queimados, decapitados, partida ao meio. Sempre, irmãos, em toda a história do cristianismo, sempre, quando o evangelho chega, aqui no Brasil, quando o evangelho chegou aqui, irmão, até hoje ainda tem resquício de perseguição, de preconceito contra a igreja evangélica. Tem ou não tem? Contra os evangélicos.
ainda tem resquício. Mas há 150 anos atrás, mais 200 anos atrás, era muito pior. Muitos dos irmãos da igreja aqui no Brasil, não vou falar nem da época lá há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, aqui no Brasil, muitos dos nossos irmãos aqui foram levados presos porque estavam pregando o evangelho. Não podia pregar o evangelho. Quando veio a inovação da igreja, né, pentecostal, com toda aquela euforia, ousadia, pregando a palavra que saía a rua para pregar o evangelho, que muitas vidas se convertiam, aí houve a perseguição. Muitos eram presos, e eu me lembro que um presbítero que faleceu, evangelista que faleceu, o nome dele era Fortunato, logo no início, quando chegou a igreja, a Assembleia de Deus aqui em Queimadas, quando se organizava um culto ao ar livre para pregar, as pessoas jogavam tomates, jogavam verduras, frutas podres. E tinha mais, nas igrejas, eles jogavam pedras. Durante o culto, quando estava dentro do culto, só via o barulho das pedras sendo lançadas sobre as telhas da igreja. Fora, irmãos, os martírios que os nossos irmãos, né, do século passado, morreram, tudo isso por amor ao evangelho. Porque primeiro, irmãos, o evangelho, ele segue em frente, está adiante. Depois, aí vem o quê? Vem a perseguição, vem a tortura, né? Aí vem a fome, vem a morte. E aqui, segundo esse livro aqui, é o livro que mostra as coisas que devem acontecer. E a Bíblia registra sobre isso o que deve acontecer. Segundo, a expressão como cavalo branco, coroa, saindo, vencendo e para vencer, não pode ser aplicado ao anticristo, a não ser ao próprio Cristo. Onde é que você viu na Bíblia registrado que Satanás ele era branco como uma lã branca? Onde é que você viu na Bíblia Sagrada que o anticristo ele era símbolo de pureza? Aonde é que você viu na Bíblia Sagrada os filhos das trevas se vestindo de brancos? Aonde? Em lugar nenhum. Mas na Bíblia Sagrada você vai encontrar a noiva vestida de branco, não é assim? O noivo vestindo-se também de branco, né? Em seu cavalo branco. Até porque, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11 ao versículo 15. Se vocês observarem, esses versículos aqui, essa referência, é a mesma referência que está escrita aqui no capítulo 6, nos versículos 1 e 2 do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Aí vem a pergunta: será que na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, ia usar a mesma referência dada ao Cordeiro, a Cristo, ao Salvador da humanidade, ao diabo? Não. O diabo, o anticristo, é o anticristo. O Cristo é Cristo. Amém? A igreja jamais pode ser confundida, irmão, e jamais Deus iria confundir a igreja com o anticristo, ou Jesus com o anticristo. Olha só: vi no céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E por aí vai. Aí você acha que Deus ia dar referência ao anticristo, vestido de branco, com coroa, sentado, montado em um cavalo branco? Então eu, irmãos, concordo que esse primeiro cavaleiro aqui é o próprio Jesus, junto com a igreja. Amém? Pregando o evangelho, pregando a liberdade, pregando santidade, pregando
pureza, pregando vida eterna. A cor branca não se refere ao anticristo, mas se refere ou está referindo sempre a Jesus e aos que vivem com ele. Como, por exemplo, cabelos brancos se referindo a Jesus, a pedrinhas brancas para os vencedores, vestes brancas para aquele que vencer, nuvem branca representando a volta de Jesus e o trono branco, não é assim? Lá no final do livro de Apocalipse não fala sobre o grande trono preto, é assim? O grande trono branco. Então veja que a Bíblia aqui, quando se refere a dar essa característica, ela dá tanto ao Cristo como à sua igreja, mas nunca às trevas, nunca a Satanás e nem tampouco ao anticristo. O arco, irmãos, que está em sua mão é símbolo de batalha, porque quem prega o evangelho está sempre em uma luta constante, em uma batalha espiritual. Amém? Ele não está em uma batalha física, mas em uma batalha espiritual. E esse arco é um símbolo de batalha. O mesmo cavaleiro descrito no livro de Apocalipse, como nós já vimos narrado, é o mesmo descrito no livro de Apocalipse, capítulo 6. Amém? Então, quem é este cavaleiro montado em um cavalo branco? Jesus. Aí vem o segundo selo. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E eu pergunto, quem é este cavaleiro montado em um cavalo vermelho? Hoje podemos dizer que ele será no futuro o falso profeta. Mas este cavaleiro montado em um cavalo vermelho, ele é guerra. Simboliza guerra, morte, rumores de guerra. Durante toda a história, irmãos, o que é que a gente vê? Morte. Não é assim? Nações contra nações, reinos contra reinos, mortes. A gente não viu, mas a gente leu sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A gente vê ali no Oriente Médio, alguns países sempre em quê? Em batalha, batalhando, guerreando, lutando. E não somente, irmãos, essas guerras principais, que durante toda a história nós temos conhecimento sobre isso, mas também guerra entre igrejas, entre religiões, disseções, entre conceitos filosóficos. Isso também quer dizer guerra. Cavaleiro montado em um cavalo vermelho significa isso. E no final da trajetória, aqui segundo a Bíblia, esse cavaleiro vai culminar exatamente no falso profeta. Segundo, esse cavaleiro montado em um cavalo vermelho, ele representa a perseguição à igreja ao longo dos séculos. O que é que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9? Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Olha só, Jesus já falava sobre a perseguição. Jesus falava sobre morte, que a igreja de Cristo seria perseguida, a igreja de Cristo seria odiada, muitos iriam morrer. Aí a gente vê durante a história, irmãos, da igreja, a gente vê, primeiro, pela mão do Império Romano, pela Santa Inquisição na Idade Média, perseguição na pré-reforma, onde alguns de nossos irmãos foram queimados vivos e outros esquartejados. Perseguições no período da pós-reforma, perseguições no período do nazismo. Quantos cristãos morreram no tempo do nazismo por Hitler? Do fascismo, do comunismo, quantos cristãos não morreram e foram perseguidos
também pelo comunismo. E no século XX, irmão, se pasme, mas no século XX morreu mais cristãos do que em todos os séculos anteriores. Está vendo? Século XX. Morreu mais cristãos do que em todos os séculos. Hitler matou um monte de judeus, um monte de gente e um monte de cristãos. Na pré-reforma, na pós-reforma, na época da Inquisição, quantos cristãos não foram mortos, não é verdade? Na época do imperador romano, quantos cristãos não foram levados para a arena, para ser queimado, devorado por leões, enfim, para servir de espetáculos, queimados vivos. Quantos cristãos não foram mortos? Esse cavaleiro montado em um cavalo branco, ele simboliza, representa guerra, morte, nações contra nações, povos contra povos. Isto é o que significa. Vimos também uma espada, uma grande espada. Existem dois tipos de palavras no grego para espada. A espada comprida, a espada de guerra, que é a espada de guerra, e a espada pequena, que é o cutelo de sacrificar a vítima, onde decepa a cabeça da vítima, espada do sacrifício. E aqui é o cutelo e não a espada de guerra. O sentido aqui em uma grande espada não está se referindo à espada de guerra. Vocês estão entendendo? Espada de batalhar, espada grande. Não, mas uma espada pequena, tipo um cutelo, que servia para sacrificar. Lembra quando Isaac disse para o seu pai Abraão: meu pai, aqui está a lenha e o cutelo. E aonde está o sacrifício, o cordeiro? Lembra? O cutelo aqui era uma pequena espada. E essa pequena espada servia exatamente para sacrificar. E o sentido aqui é exatamente isso, irmãos. Que o cavaleiro montado num cavalo vermelho simboliza e significa e quer dizer que muitos morrerão sacrificados como cordeiros levados para o matadouro. Como muitos cristãos morreram e morreram sacrificados, foram sacrificados. Por isso que a Bíblia fala sobre o cavaleiro vermelho. E o interessante, irmãos, é que Jesus está revelando à igreja o que estava para acontecer com a igreja. Para que a igreja não ficasse sem ter o conhecimento das coisas que estava para acontecer no mundo e principalmente com ela. Jesus, ele se preocupou em mostrar à igreja o que estava para acontecer com ela, e a igreja deveria ficar ciente e ter consciência do que estava para acontecer. Aí vem o terceiro selo. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quem é este cavaleiro montado em um cavalo preto? Símbolo de sofrimento e fome. Ele é fome, pobreza, opressão, exploração e infração. É isso que significa esse cavaleiro preto. Agora eu pergunto para os irmãos, se vocês observarem cada vez mais em um auge da história, agora o Brasil mesmo, o mundo, ele está regredindo exatamente para o caos, não é isso? Para a fome. Teve uma época aqui na Paraíba que teve até uma reportagem que tinha umas pessoas no sertão da Paraíba comendo palma. Quem lembra disso aí? Os irmãos lembram? Que a fome, a seca era tão grande que as pessoas estavam comendo palma para matar a fome. Fora outras pessoas que moram em cidades grandes que realmente passam fome, necessidade. E aqui esse cavaleiro está dizendo exatamente isso, fala sobre fome, pobreza, opressão, exploração
e infração. Aqui, né, a maioria do pessoal aqui já passou dos 30, né? A gente sabe que houve tempo aqui no Brasil onde a infração ela aumentava, não aumentava? Ou seja, a infração estava tão descontrolada que as coisas aumentavam no tempo do Cruzeiro, no tempo do... Como era o nome da outra moeda? Do Réis. Eu não sei se eu sou do tempo do Réis, não, mas no tempo do Cruzeiro... Quem é do tempo do Cruzeiro aqui? A gente é do tempo do Cruzeiro, né? Cruzado. Lembra? E agora, vocês estão vendo, irmãos, o que é que está acontecendo com o Brasil, com o mundo hoje? O índice de pobreza tem aumentado, a fome tem aumentado, a infração tem aumentado. Agora, no presente momento que nós estamos vivendo com essa pandemia aqui, tem aumentado ou não tem? Hoje você vai com R$1.000 fazer uma compra, você faz? Faz não, dependendo da família, só se você come sozinho. Quanto é que está 1 quilo de feijão? Quanto é que está 1 quilo de arroz? Aqui, veja que esse cavaleiro preto aqui simboliza fome, pobreza, opressão, exploração e infração. Se você olhar, a maioria de nós, do povo brasileiro, eu falo aqui do Brasil, nós somos explorados, não somos? Somos explorados. E a gente vê que nem o Estado, nem o governo, nem tampouco os empresários valorizam a mão, né, a mão de obra de um profissional. Hoje eu falo de professor porque eu também sou professor. Quanto é que um professor ganha? Quanto é que um político ganha? Veja um salário de um vereador para um salário de um professor. Irmãos, quanto ganha um professor que foi formado, estudou 4 anos na faculdade, e às vezes ele se esforça para, né, ter outras, enfim, crescer, para ganhar 2, 3 mil reais no estado, talvez ganhe 4 mil reais, 5 mil reais, dependendo. Tem lugares aí no Brasil que um vereador ganha 25 mil reais, irmão. Diga aí, veja como. Recentemente eu vi, mesmo na crise que nós estamos passando, que o Brasil está passando, os vereadores aí aprovando aumento no salário deles. Prefeitos aumentando o seu salário quando quer. Prefeito vai lá, né? Faz lá escreve lá, vai lá, leva para a Câmara, todos assinam, né? Depois aumenta o meu também. Enquanto o pobre empobrece mais, sofre mais, passam fome, não é assim? Isso é o cavaleiro sentado num cavalo preto, fome. Infração, as coisas aumentando. Agora eu pergunto para vocês, aonde é que um salário mínimo dá para sobreviver, irmão? Não dá não. Olha, quem é crente, a gente vive pelo milagre de Jesus, não é assim? Não é verdade? É um milagre de Jesus. Não tem, olha, irmão, não tem quem ganhe um salário mínimo, ele se alimente decentemente. Você vai para um nutricionista, aí diz assim, ela passa, né, passa aquele de comida. Meu amigo, onde é que o salário mínimo dá para comprar aquilo? Me diga. Dá? Dá não, irmão. Para você comer inhame todo dia, comer batata todo dia, evitar macarrão, comer carne, comprar verdura. Até as verduras estão caras, irmão. Está um absurdo. Um absurdo. Veja só, balança na mão significa racionamento. Por isso que o cavaleiro montado em um cavalo preto é símbolo de fome, de sofrimento e fome. A ideia aqui, a balança na mão significa racionamento. Irmãos, olha, se você ganha o seu dinheirinho, a gente está vivendo hoje, né? Não é assim, Roberta? A gente está vivendo hoje naquela, sabe, com dinheiro controlado. A gente não pode, se fizer. Você vai aqui no mercado com R$100, o que é que você compra? 2 coisinhas. 1 quilo de carne, quanto é que está hoje? R$33. Onde é que você tem condição de você comer carne todo dia, irmão? Me diga aí. Com um salário mínimo, eu mesmo que tenho uma família de 5 pessoas dentro de casa. Só Jesus esticando e fazendo um milagre, né? Não, só Jesus mesmo. Porque, literalmente, irmãos, um salário não dá para você sobreviver. É tempo de racionamento. Estamos vivendo hoje, agora. O que significa uma medida de trigo por 1 denário? Isso é fácil de responder, sabe por quê? Porque naquela época se comprava
12 litros de trigo por 1 denário. E aqui está dizendo que agora ele vai fazer o quê? Comprar o quê? Uma medida, 1 litro de trigo por 1 denário. Veja como a Bíblia é impressionante. Ela mostra, não mostra tudo, irmão. O irmão Arnaldo estava me dizendo aí, pastor, a minha comprinha era R$70. Hoje já está em R$250, eu sozinho. Veja como é que estão as coisas. Um preço, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, você comprava por um valor. Hoje você compra, você poderia ter comprado, o valor de hoje, dava para comprar 3, 4, há 2 anos atrás. E a Bíblia está dizendo aqui, racionamento. Vamos lá. 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada, para quem não sabe, irmãos, era o cereal dado aos animais domésticos. Sabia disso? Hoje a gente conhece como ração. Então, na época, essa cevada era o cereal dado aos animais domésticos, significando opressão econômica, carestia, escassez e empobrecimento da população. Agora, eu pergunto, a população hoje não está mais pobre do que há 2 anos atrás? Ou não está? Estamos vivendo isso hoje, irmãos. Veja como a Bíblia foi falado isso há 2000 anos atrás. Aconteceu durante a história, aconteceu. Mas enquanto Jesus não vier, irmãos, esse cavaleiro montado em um cavalo preto vai estar e é real durante a existência da humanidade, até que Jesus venha. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho era artigo de luxo na época, viu? Significando controle dos alimentos pelos ricos. Pode prestar atenção. Enquanto os ricos vivem no luxo, o pobre passa fome. Não é assim? Agora eu pergunto para vocês, esses grandes empresários, ou esses atores ricos que diziam na época, no ano passado, fique em casa, será que eles estavam certos? Veja, o que está acontecendo hoje é erradíssimo. A população empobreceu e os ricos ficaram mais ricos ainda. O pessoal da classe média, alguns empobreceram, não foi assim? Foram à falência por causa da ideia fique em casa. Agora eu pergunto aos irmãos, tá na minha mensagem de domingo. Olha, uma das coisas que mais atinge um homem, e o homem ele fica doido, sabe o que é? Uma das coisas é sede e fome. Um ser humano nenhum ele consegue passar sede e fome. Consegue? Ele resiste mais tempo por fome do que com sede. Mas ele morre depois, não é ou não é? Um homem com fome, uma pessoa com fome, se estressa, não se estressa? Quem aqui fica estressado quando está com fome? Está vendo aí? Tem uns que ficam mais do que outros. Mas todos nós ficamos, irmão. Tem gente que suporta mais fome, né? Resiste mais fome do que a outra. Mas todos nós ficamos estressados quando a gente está com fome. Agora, você já imaginou aonde é que está centralizada a riqueza do nosso país? Está na mão de quem? Dos ricos, dos grandes empresários. Você pensa que os empresários, eles empobreceram? Os grandes empresários? Enricaram mais. Hoje passa na mídia aí, o país que não foi afetado pelo coronavírus. Qual foi? A China. A China está comprando tudo, porque ela quer dominar o mundo. Eles estão tentando implantar o comunismo no mundo. Porque todo mundo sabe que a China é um país comunista, mas capitalista, não é assim? Não é assim? Comércio é capitalista, o negócio dela é vender, crescer, comprar patrimônio. Então, veja, irmãos, que enquanto os ricos estão nos grandes restaurantes comendo lagostas, camarões, caviar, enquanto isso, os pobres estão fazendo o quê? Empobrecendo, comendo cuscuz todo dia, direto, 3 vezes ao dia. Ainda bem que gosta de cuscuz, não é não? Sorte porque gosta de fubá. Mas todo mundo sabe, irmãos, que comer cuscuz todo dia não é saudável, não. É? Vou perguntar ali a nutricionista para ver se cuscuz é saudável. Quem é diabético não pode comer cuscuz, não é assim? Então isso significa isso, irmão. Enquanto os ricos vivem no luxo, os pobres passam fome. Aí vem o 4º selo. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo: venha, vi. Então, e eis um cavalo amarelo. Agora, eu queria dizer aos irmãos que na tradução original aqui,
do grego não é amarelo. Está amarelo nas traduções, mas a cor exata do original aqui não é amarelo. A tradução grega para essa palavra é pálido, cor da morte. Quando a gente vê uma pessoa morta, que cor ela é? É pálida, não é assim? A gente chama de pálida, né? Ela nem é branca nem é amarela, não é assim? É uma cor tipo baio, não é? Quem trabalha com essa agricultura sabe como que é a cor de baio. Então, a tradução original não é amarela. A tradução original quer dizer pálido ou cor da morte. Então, vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quem é esse cavaleiro montado em um cavalo pálido ou cor da morte? Ele representa pestilência e morte. Agora eu queria que os irmãos entendessem também o seguinte. Aqui no versículo 8 diz assim: o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada, fome, com a mortandade, com peste e por animais. Você sabe o que isso significa, irmão? Significa que até nisso Deus, ele deu a autoridade com limite, sabe? A morte, ela não tem autonomia. Ela tem o limite dela. Foi dado a ela a autoridade. Ela não tem essa autoridade. Vocês estão entendendo? O diabo não tem, o inferno não tem, mas foi dado a ela poder, a autoridade para matar. Você lembra a passagem lá de Jó, quando o diabo estava ali, né, rodeando ali os filhos de Deus, e Jesus perguntava: o que vieste fazer? Ele disse assim: eu vim de rodear a terra, né? Enfim, na história ali, o que é que Deus diz para o diabo, para Satanás? Viste o meu servo Jó? Servo justo, reto, tal. Os irmãos sabem. Aí ele diz o seguinte: mas tu tem dado a ele tudo. Aí o que é que o Senhor diz a ele? Eu te entrego ele nas tuas mãos. Agora, toca somente aonde? Na carne. Mas não tira a vida dele, não é assim? Aqui eu entendo, irmãos, que Deus deu a Satanás essa autoridade. E ele tem um limite. Você já imaginou que se Satanás ele tivesse toda essa autoridade, a autonomia, não tinha um ser humano na face da terra? Você já imaginou? Porque o que Satanás tem raiva do ser humano, raiva da gente, não é brincadeira, irmão, da humanidade. Porque o ser humano ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E o ser humano ele corre e tem oportunidade para obter a salvação, coisa que ele não tem. E se Satanás pudesse, ele exterminava a raça humana por completo. É por isso, irmão, que Satanás faz o seguinte: ele cria meios para que o ser humano ele entre em desgraça, ele viva em pecado, em prostituição, não é assim? Em vida promíscua. Ele faz de tudo para poder oprimir o ser humano em alguma coisa que desagrada a Deus, em alguma coisa que desfaz, que Deus odeia, que é o pecado. Então Satanás faz de tudo para o ser humano pecar. Mas Satanás ele tem levado... Olha, eu vejo o seguinte: é como se houvesse um ceifeiro da morte com um saco nas suas costas, simbolizando o inferno, que ele mata e joga no inferno. Só que alguns dos que são mortos, que Satanás manipula através das autoridades, como muitos cristãos morreram, esses obviamente não vão para o inferno, né? Vão para o céu. Mas isso aqui mais na frente. Vamos lá. Então, agora, quando fala espada aqui, irmão, agora espada aqui, significa guerra e não cutelo. A morte irá dizimar suas vítimas através das guerras. E é o que a gente vê, né?
Primeira Guerra Mundial, quantas pessoas não morreram na Primeira Guerra Mundial? Quantas pessoas não morreram na Segunda Guerra Mundial? Quantas pessoas não estão morrendo ali em alguns países do Oriente Médio? Principalmente entre Israel e a Palestina, né? Quantas pessoas não morrem, irmãos, por assalto? Eu estava vendo uma reportagem agora há pouco. Um senhor de idade de 66 anos viu um rapaz. Ele tinha mais ou menos seus 25 anos de idade. Veja o que aquele senhor fez. Teve pena dele, levou para a sua casa, deu de comer, deu banho nele, deu de comida, deu dinheiro. Sabe o que foi que ele fez? Ele matou aquele senhor de idade e enterrou o velho. Veja o que Satanás ele faz isso, irmão. Então, nunca imagine que o mundo vai, enquanto Jesus não vier, enquanto Jesus não implantar o reino milenar, nós nunca teremos paz na terra. Nunca, irmãos. É por isso que Jesus, Deus, estava tentando, estava mostrando ao apóstolo João, para mostrar à igreja, para a igreja ficar ciente que nós nunca teremos paz. Quando a gente tem uma paz aqui, pode esperar que no final ali haverá uma tempestade. Aqui mesmo no Brasil, recentemente aqui, um bocado de leis foram criadas contra a igreja cristã, da forma geral, evangélica, católica, obrigando o padre, o pastor a celebrar casamento gay. A nossa regra de fé, Deus não permite isso, a gente não aceita, mas criaram. Há perseguição, irmão. Eles não deixam. Você sabia que no Brasil agora, está tendo mais do que nunca perseguição religiosa contra a igreja cristã? Estão fechando as igrejas, como fecharam as igrejas, podia abrir tudo, abrir a bar, tudo, menos as igrejas. Perseguição religiosa. Mas vamos lá. E mortandade é traduzida como pestilência, viu? Mesmo aí no final da sua Bíblia aí, no 4º selo, que fala sobre com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra, também haverá morte. Esse coronavírus, irmãos, aqui é uma peste, né? Que está matando muita gente. E tem uma coisa, irmão, esse vírus, ele não respeita cor, raça, nem posição social, viu? Se é famoso ou não. O vírus aí, ele está ceifando a vida de muita gente. Então, veja que isso é real. E isso não foi o primeiro, já vem já. Isso não é o primeiro, nem será o último, enquanto Jesus não vier. Vamos para o 5º selo. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Irmãos, observe que agora, ao abrir o quinto selo, que o 5º selo muda de cenário, sai da terra e volta-se para onde? Para o céu. Pode prestar atenção. Ao abrir o quinto selo, a atenção de João se desvia das visões do que estavam acontecendo na terra e agora começa a ver as almas debaixo do quê? Do altar no templo celestial. Não é assim? Quem são essas almas, irmãos? Quem são essas pessoas? Quem são? Os santos, os filhos de Deus, aqueles que morreram, tanto do velho como do novo, aqueles que sofreram martírios, que foram mortos injustamente, que foram perseguidos, que foram decapitados, queimados, mortos, rasgados ao meio. São eles estão lá. Agora, observe que quando a gente fala essas almas, aí quebra a ideia de algumas religiões, como por exemplo o espiritismo, né?
O que é que eles dizem? Eles dizem que a sua alma é como um ciclo, né? A pessoa morre aqui e volta novamente, se reencarna, né? E volta novamente. Aí, dentro desse texto aqui, a gente vê que isso não existe. A gente vê que as almas que foram mortas, elas estão aonde? No céu. Elas estão esperando e ela clama a Deus para que Deus vingue, né? Vingue a morte dos santos, porque eles morreram injustamente. Agora, uma das coisas que a gente pergunta, e às vezes eu mesmo me perguntava, por que, Jesus, os cristãos eles morrem? E tem muita gente que não sabe. Você sabia que teve gente que condenou, dizendo que Lázaro, o cantor Lázaro, foi para o inferno? Teve gente que disse que Lázaro foi para o inferno. Aquela cantora que morreu no ano de 2020, aquela morena, qual é o nome dela, Rolê? Fabiana, que faleceu. Disseram que ela foi para o inferno. Os pastores que morreram foi para o inferno. Irmãos, o que a gente viu de besterol durante o ano de 2020, até então, estamos ouvindo, não é brincadeira, irmão. Quer dizer que o crente não é para morrer nunca, né? E aqui a Bíblia mostra que os santos morreram em todo o tempo. E olha que os santos morreram de mortes terríveis. Foram mortos a flechas, decapitados, crucificados, queimados, rasgados ao meio, colocados dentro de um bezerro e foram lá, sabe, queimado. Agora, a gente pergunta o porquê. E eu perguntava a Deus, irmão, o porquê Jesus permite que isso aconteça com os seus santos. Eu mesmo já vi. Por que Jesus? Porque Jesus não livra. Porque Jesus não livra. Sabe por quê? Porque, irmãos, o martírio dos santos é como se Deus lhe desse graça para que a mesma permaneça fiel. Simples. Pastor, eu não entendi. Eu vou dizer. Deus nos dá poder, irmãos, para, por amor e por fidelidade a Deus e ao cristianismo, a gente morre sendo fiel a Ele em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, a gente dá a nossa vida. Como Ele deu a sua vida por nós, nós somos conscientes e ficaremos satisfeitos em dar a nossa vida por amor ao Evangelho. Vocês entenderam? É isso que faz a diferença na vida de um crente, irmão. Na vida de um cristão. É isso que faz a diferença. É por isso que um crente de verdade, ele não tem medo da morte. Um crente de verdade, ele não tem medo de pestilência. Ele não tem medo. Cuidado tem que ter? Tem. É claro que a gente tem que ter. A gente vive no mundo, né? A gente tem que ter cuidado. Mas medo da morte, não, irmão. Quem já viu aqui histórias de cristãos quando estavam para ser fuzilados, né? Aí o soldado lhe perguntava: se você negar a Jesus, você será poupado, você não morrerá. Igual fez com Policarpo. Os soldados perguntaram a Policarpo: Policarpo, se você negar a Jesus e amaldiçoar a Jesus, você não morre, você vive. Ele disse: não, nunca negarei a meu Jesus e nunca vou amaldiçoar o meu Jesus. Foi morto, queimado, mas morreu cantando ao Senhor. Irmãos, quem é cristão e tem essa intimidade com Cristo, faz a diferença em todo o tempo, irmão. Por isso que é bom ser crente de verdade. Por isso que é bom ter essa comunhão com Cristo. Cristo nos dá este poder. O fruto do Espírito Santo é manifestado porque o Espírito Santo já está em nós. E a gente tem que pedir a Deus para que esse fruto, o fruto do Espírito Santo, manifeste em nós. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: preciosa é a vista do Senhor a morte de quem? Dos seus santos. Olha para aí. Pergunto para você, o mundo entende uma coisa dessa? Que Deus é esse? Mas Deus diz que precioso é a morte dos seus santos. Para Deus, quando um crente morre, é precioso para Deus. Porque Deus, Ele não perdeu para o mundo, mas ganhou para a eternidade com Ele. Amém? Irmãos, e martírios, até quando não julgas, nem vingas o nosso sangue. Significa até quando a injustiça irá prevalecer sobre o justo. No livro de Malaquias fala sobre isso. O povo lá em Israel
clamava a Deus. Deus, porque o ímpio prospera, o ímpio cresce, o ímpio, sabe, tortura, escraviza, maltrata, prende, sabe? O justo. É como se os injustos saíssem impunes e Deus não fizesse nada. O que eu tenho visto de pessoas ruins neste mundo pequeno prosperar, não é brincadeira. Você já viu? Gente ruim prosperar. Uma coisa que eu aprendi no Evangelho foi o seguinte, irmão. É que Deus, ele dá oportunidade. Sabia? É por isso que a gente vê o justo morrer. O justo ir para o céu primeiro. Gente ruim para morrer, meu amigo, é dose, não é não? É ou não é? Gente ruim para morrer, meu amigo, é dose. Parece que é gato, tem 7 vidas. É ruim, não morre não. O camarada, antes de morrer, meu amigo, pinta o 7, desenha um 8, meu amigo. Né? Não é assim? É um desgraçado, meu amigo. É porque Deus dá a oportunidade, né? Repousar, irmãos, não é dormir, viu? Repousar aqui não significa que a pessoa morreu. Quem está no céu vai ficar lá no sono profundo, esperando. A gente viu que eles fizeram o quê? Clamaram a Deus por justiça. Eles estavam conscientes. Todos aqueles que morreram, que foram decapitados, foram mortos, todos aqueles que foram humilhados, todos aqueles que estão no céu são conscientes, irmão. Eles têm consciência. Eles sabem o porquê está no céu. Assim também como aqueles que estão no Hades, né? Na escuridão, lá nas trevas, eles sabem o porquê está nas trevas. E aqueles que vão para o inferno, que foram lançados no inferno, eles sabem o porquê vão ser lançados ao inferno. São conscientes. Todos nós somos conscientes. A gente vê aqui na Bíblia que são conscientes. Amém? E para terminar aqui, irmãos, o 6º selo, e observe que, eu não vou nem ler mais por causa do horário, mas observe que o 6º selo fala do cordeiro que quebrou o 6º selo, e ele viu o terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, a lua ficou vermelha como sangue, as estrelas caíram no céu. Aí vem a pergunta, será que isso vai acontecer? Lembra que nós estudamos sobre isso, e eu falei que no livro de Apocalipse tem muitos símbolos, né? Numerologia, que às vezes mostra uma coisa, mas quer dizer outra. Até mesmo como esses cavaleiros mesmo que a gente viu, até o 4º cavaleiro. A gente viu que mostra um homem sentado, um cavalo sentado num cavalo preto, um cavalo branco, um sentado num cavalo vermelho, um cavalo cor de morte. Mas não quer dizer simplesmente um cavaleiro, mas significa alguma coisa. E eu pergunto para vocês, será que aqui vai acontecer isso mesmo? Quem estudou o ensino médio sabe que uma estrela é maior do que a Terra, não é assim? Isso fala, irmãos, da vinda de Cristo. Amém? Isso fala da vinda de Cristo. Fala exatamente quando tanto aí sim, aí vem os poderosos, aí vem os ricos, aí vem que vão se preocupar mesmo. Quando Jesus vier, irmãos, que vai iniciar exatamente o dia, né? Inicia a ira de Deus, inicia aí. Inicia quando ele vier buscar a sua igreja. Começa aí. Até então, até o 5º selo, irmãos, a gente vê que Deus só está mostrando as coisas que estavam para acontecer. Quando se abre o 6º selo, exatamente fala sobre a segunda vinda de Cristo. Aí é quando muita gente vai se desesperar, não é assim? Aquelas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, ou um dia foram crentes, servia ao Senhor, e agora não está servindo ao Senhor mais, vive uma vida dissoluta, uma vida de prostituição. Aí quando esse dia, por exemplo, Jesus vier, buscar a igreja e a notícia circular pelo mundo inteiro, muita gente desapareceu, muita gente sumiu, desapareceu e não apareceu mais. Aí aqueles que ouviram a mensagem,
aqueles que ouviram o evangelho, os desviados que estavam na igreja e hoje estão afastados da igreja, de Cristo, da comunhão com Cristo. Aí vão saber que exatamente Jesus veio buscar a igreja. Aí começa a ira de Deus. Por quê? Porque quando Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o povo, ele não vem buscar todo mundo, ou vem buscar a sua igreja, só um povo. Essa igreja é arrebatada, que eu creio no arrebatamento da igreja, arrebatada para o céu, e aqui na terra haverá uma grande tribulação como nunca houve. Pelo menos eu acredito nisso. Haverá, aí sim, meu amigo, aí muita gente vai ver quantos paus se faz uma jangada. O sofrimento. Aí vem o falso profeta, o anticristo. Aí, como eu falei aqui, um dos cavaleiros aqui, que da morte, que vai culminar exatamente no falso profeta. E o falso profeta vai perseguir aqueles que, de certa forma, vão tentar ser fiel a Deus durante a grande tribulação. Irmãos, haverá sofrimento. Haverá o sinal da besta, né? Como todo mundo sabe, a marca da besta, onde vai exigir, ninguém sabe como é que vai ser esse sinal, mas o sofrimento vai ser grande, mas a igreja de Cristo estará, a igreja de Cristo que é triunfante, estará no céu, sendo servida por Cristo, sendo coroada por Cristo, e estará com Ele de eternidade a eternidade. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã, sempre. Fiquemos de pé. Terminamos antes das 9 ainda, viu, irmão? Ainda antes das 9.